Olá, vídeo 17, vamos estudar BNCC nesse vídeo, é o terceiro vídeo da BNCC. Eu sou o Marco e nós vamos ter aqui BNCC dos artigos 11 ao 26. Vamos lá? Nossa metodologia aqui ela está na memória e para isso nós utilizamos 4 sessões em todos os vídeos: metodologia, notícia, testes e leitura. Hoje vamos falar sobre Mindfulness. Nosso comentário aqui será baseado nesse livro, A Mente Organizada, que o Daniel traz. E hoje nós vivemos numa sobrecarga cognitiva. O que é isso? A pesquisa que ele fez em 2011, os americanos estavam recebendo 5 vezes mais informações do que em 1986. Isso equivale a 175 jornais por dia. Nossa mente recebe de informações. Isso em 2011, hoje esse número deve estar muito maior. Bom, as nossas células do nosso cérebro, os nossos neurônios, eles precisam de oxigênio e glicose, ou seja, eles trabalham e sentem cansaço. Então, você ler 175 jornais por dia vai te cansar muito. E nossa capacidade de processamento é de 120 bits por segundo. Se você ouvir uma pessoa falando, você vai precisar processar cerca de 60 bits, ou seja, você vai ter muita dificuldade em compreender direito 2 pessoas falando. Portanto, uma das questões que a gente coloca aqui é: estudar requer concentração. Estudar com pessoas falando com a televisão ligada, isto não é produtivo. Isso vai te trazer uma sobrecarga cognitiva. Você até acha que está estudando, você até acha que está aprendendo, mas você vai ficar muito mais cansado do que se você fizer apenas uma tarefa direcionada, fazer o estudo direcionado. Tá? Essa é a dica. No próximo vídeo a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos para a sessão notícias. Nossa segunda sessão, aqui uma notícia do G1, lá em 2019. O MEC estuda priorizar a alfabetização no primeiro e não mais até o segundo ano do ensino fundamental. O que é essa notícia então? Aqui, Política Nacional de Alfabetização. Mudanças defendidas pelo secretário de Alfabetização em suas redes sociais serão adotadas oficialmente pelo governo federal, mas algumas contradizem a BNCC. A regra atual que consta na BNCC recomenda que a alfabetização deve ser o foco nos 2 primeiros anos, ou seja, o aluno já deve ter desenvolvido essas habilidades até o segundo ano dessa etapa. Isso vai estar lá no artigo 12. Vamos para a terceira seção, testes. Testes ficam aqui na descrição do vídeo. Então, se você não fez os testes, eu recomendo fortemente que você pause o vídeo, faça os testes e depois volta para assistir o vídeo e aí faz a correção com a gente aqui. Porque você vai fazer os testes. Mas eu não estudei a BNCC, não tem problema. A ideia é essa mesma, que você faça algo desconhecido, que depois você vai corrigir e isso você vai estudar muito mais. Bom, para quem já fez e para quem não quer fazer, vamos lá. Uma questão que a Unesp fez na Prefeitura de Canané esse ano 2020, nós adaptamos alguns trechos. Na Base Nacional Comum Curricular, a área de matemática. Olha o que está pedindo aqui. Matemática no ensino fundamental, anos iniciais. Está organizada nas seguintes unidades temáticas. Quais são as unidades temáticas? Meu Deus, eu não estudei isso, e agora? O que eu faço aqui? Bom, essa é uma questão que, se você não estudou, você vai deixar para responder após as outras que você estudou. Mas, em todo caso, você vai ter que fazer por eliminação. Como eliminação? Vou ver as coisas que são comuns a todas. Por exemplo, números. Números tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Aqui são números e operações, tá? E aqui são números e operações. Álgebra aqui em cima, aqui embaixo. Espaço e forma aqui, aqui, aqui. Grandezas e medidas. Opa, essa eu tenho em todas também. Grandezas e medidas. Tenho todas aqui. Então, números, grandezas e medidas, está correto. Não preciso analisar isto. O que eu tenho que analisar então? Álgebra, espaço e forma, tratamento de informação. E agora, se eu não estudei, o que eu faço? Eu tenho uma tendência aí naquilo que a minha memória diz que é verdadeiro. Então, quando eu olho aqui, números, álgebra, espaço e forma, tratamento da informação. Álgebra é meio esquisito, né? Álgebra, de novo, geometria, probabilidade e estatística. Tá? Geometria, probabilidade e estatística. Como é que eu faço, né? Números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Essa me parece boa. Qual é o grande drama aqui? Essa me parece muito boa.
Vamos para a última. Números de operações, álgebra, de novo essa história de álgebra, esquisito, né? Espaço e forma, probabilidade e estatística. Eu acabo ficando com números de operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Qual é a grande pegadinha aqui? Porque, lembram deles? PCNs. Aqui é BNCC. Não é PCN. E nos PCNs, lá na área de matemática, o conteúdo está organizado em blocos de números e operações. Vou até limpar aqui, ó. Números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Então eu tenho a tendência em ir nesta alternativa D, porque eu estudei PCN e aquilo fica na minha cabeça, não estudei BNCC e acabo indo na alternativa que não é a correta. Então, se eu souber, né, ao estudo, fazendo teste aqui, o simulado com a gente, se eu souber que essas denominações não estão mais na BNCC, só ficou grandezas e medidas. Só grandezas e medidas ficou na BNCC. Todas as outras não estão. Então, números de operações, espaço e forma, tratamento da informação, PCN não é BNCC. Ok? Esta é uma dica. Então, eu vou para números de operações. Tá? Números de operações aqui embaixo e aqui. Essas duas não podem ser BNCC, porque elas são dos PCNs. Espaço e forma, está lá em cima, espaço e forma. Tratamento da informação, não pode ser. Tá? Não pode ser BNCC porque isso é PCN. Então o que ficou aqui? A alternativa B e a C, e basicamente tem uma diferença entre as duas, a palavra álgebra. Então ficou números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. A diferença entre a B e a C é álgebra. E agora não tem jeito. Será que a álgebra tem ou a álgebra não tem na BNCC? Então a resposta correta é que a álgebra está aqui. Vou limpar mais uma vez. A álgebra está aqui na BNCC, sim. Então a álgebra tem. Portanto, essa alternativa, a álgebra está correta. Então aqui numa combinação do estudo de BNCC com PCN, que não é referência do concurso, mas é uma grande pegadinha. Olha lá, quando eu peguei o teste, 33 pessoas tinham feito, a maior parte das pessoas foram na alternativa que corresponde à denominação dos PCNs. Bem, então, presta atenção para não errar. Matemática nos iniciais, números, álgebra, geometria, não é espaço de forma, grandezas e medidas, probabilidade estatística, não é tratamento da informação. Essas eram denominações dos PCNs, não da BNCC. Vamos para outra. Unesp Piracicaba também em 2020. Segundo o documento BNCC, ao longo da educação básica, as crianças e adolescentes passam por uma série de mudanças relativas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Assim, a BNCC, lembra? No final da questão, eu subo o tom de voz. Assim, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, indica a necessidade de superar as rupturas que ocorrem na passagem entre as etapas da educação básica e entre as duas fases do ensino fundamental. Para tanto, aponta. Então, superar as rupturas. O que a BNCC aponta? Para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Me parece boa? Vamos para a próxima. Para o desenvolvimento de um trabalho que se organize segundo o planejado pelo professor. Não, isso não vai superar a ruptura, isso é o professor planejado de forma equivocada. E a ação pedagógica deve ter foco na alfabetização matemática, para que as crianças se apropriem do sistema de numeração. Isso vai fazer superar rupturas? Não. Que a progressão do conhecimento da criança, olha a alternativa D. Vou até sair da frente aqui. Que a progressão do conhecimento da criança deve ocorrer pela manutenção das práticas de linguagem utilizadas na educação infantil. Você não mantém a prática de linguagem, você aperfeiçoa. Manutenção das práticas de linguagem está ruim, né? Por último, que as mudanças próprias dessa fase de vida
implica a compreensão do educando com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. Me parece razoável, mas a alternativa correta é o que está no artigo 11, vamos ler daqui a pouco, é a necessária articulação com as experiências da educação infantil e a valorização das situações lúdicas. O pessoal respondeu bem essa, 62%, acertaram. Muita gente foi lá embaixo, né, na questão das singularidades e formações identitárias, mas não é esta a questão correta. Tá? É a alternativa A, da articulação da educação infantil, valorizando o lúdico. Do nosso simulado, Unesp, Canané, 2020, conforme a BNCC, o processo de alfabetização, isto é, de construção do conhecimento das relações, aqui é importante, fonografêmicas, em uma língua específica, que pode se dar em 2 anos, é complementado por outro processo, agora sim mais longo, que pode ser chamado do quê? Como que é o nome do outro processo? Socialização? Me pareceu esquisito. Oralização? Oralização vem desde sempre, socialização vem desde sempre. Gramaticalização, literalização. Eu aprendi a escrever e depois parto para a literatura. Pode levar um engano. Agora sim, ortografização. As palavras são muito semelhantes, mas uma que mais combina aqui com fonografêmica é fonografêmica, ortografização, que é a alternativa correta. Ela vai estar lá na BNCC, lá na página 91 do anexo. Olha lá. Fonografêmicas com ortografização. Tá lá, é isso mesmo, tá? Como é que o pessoal foi? A maioria acertou, 51%, a maioria é mínima, né? E muitas pessoas foram em oralização. Depois da alfabetização vem a oralização? Não, né? Depois da alfabetização vem a gramaticalização? Não. E ela já ocorre durante. E a socialização também. E a literalização também. São 4 palavras que ocorrem simultaneamente à alfabetização. Vamos agora para a última questão da BNCC. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, no ingressar no ensino fundamental anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiências na educação infantil, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Para uma organização curricular estruturada por... Então, as crianças saem lá na educação infantil de campos de experiência. E agora vem para os anos iniciais do ensino fundamental com a organização curricular estruturada por... Vamos lá. A. Áreas do conhecimento e componentes curriculares. B. Programas de ensino e projetos multimodais. Projeto multimodal é metodologia de ensino. Não tem a ver com organização curricular. Temas transversais e projetos autorais. Olha lá, projetos autorais de novo. Né? Metodologia. Salas de aula invertida, metodologia. E rotação por estações de aprendizagem. Aprendizagem baseada em problema, ABP. E percursos multiculturais. Então, vejam, essas 4 alternativas aqui embaixo dizem muito mais a questões metodológicas e quem estudou sabe que são áreas do conhecimento e componentes curriculares. Infantil saem de campos de experiências e vão para o ensino fundamental, para áreas do conhecimento e componentes curriculares. Olha como é que o pessoal foi? Agora sim, a grande maioria acertou. Né? De certa forma, estava bem fácil, porque as 4 aqui de baixo dizem mais a metodologia e não a organização curricular. Bem, vamos embora para a leitura? Artigo 11, estava lá no nosso teste. A BNCC dos anos iniciais do ensino fundamental aponta para a necessária o quê? Com a educação infantil. A necessária articulação, vamos tirar do primeiro teste, articulação com a educação infantil. Com as experiências vividas na educação infantil, prevendo progressiva sistematização dessas experiências quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre fenômenos, de testá-las, refutá-las, elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção do conhecimento. Então essa é a resposta a essa questão. O artigo 11, a articulação numa atitude ativa. Vamos para o artigo 12. Para atender o disposto 1
do artigo 32 da NTB. O primeiro e segundo ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco vocês viram, a questão do teste, a alfabetização, primeiro e segundo ano. Estava lá nas notícias, olha lá, primeiro e segundo ano, tá? Nos 2 primeiros anos. De modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com a complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o significado e uso das 4 operações matemáticas. Isto é o artigo 12. 13. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens, ao longo do ensino fundamental, promovendo o que nos 9 anos? Percurso contínuo, promovendo a integração nos 9 anos dessa etapa da educação básica, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e a autonomia. Processo contínuo que evita ruptura, promove a integração. 14 agora. A CC do ensino fundamental está organizada, lembra do teste? Como que ela está organizada no ensino fundamental? Em áreas do conhecimento, com as respectivas competências a saber. E aí vai listar todas as competências. Então, quais são as áreas do conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, essas são as 5 áreas do conhecimento que está estruturada bem no CC. E agora vai listar todas as competências, nós vamos ler rapidamente cada uma delas, porque é muito extenso para um vídeo. Então, linguagens. Compreender as linguagens, conhecer e explorar as diversas práticas de linguagem, utilizar, então eu compreendo as linguagens, eu conheço e eu exploro as diversas práticas, utilizo as diferentes linguagens para me expressar. O que mais? Eu utilizo essas diferentes linguagens para defender pontos de vista, desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir, olha, cuidado com as palavras diferentes, hein? Fruir e respeitar as manifestações artísticas e culturais. Por fim, compreender e utilizar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexivas. Então essas são as 6 competências na área de linguagens. Na área de matemática, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto de necessidades e preocupações de diferentes culturas. A segunda, identificar o conhecimento matemático. Reconhecer a segunda é identificar os conhecimentos matemáticos como um meio para compreender e atuar no mundo. A terceira, compreender as relações entre conceitos e procedimentos. Relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos. Aí está a nossa famosa álgebra. Definiu a resposta, né? Aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Quarta, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Então, se eu tenho a primeira, reconhecer, a segunda, identificar, a terceira, compreender as relações, a quarta, fazer observações sistemáticas, a quinta, competência, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as TDICs, modelar e resolver problemas. Aqui está uma questão fundamental na matemática. Vamos para a sexta, enfrentar situações, problemas, de novo, em múltiplos contextos. Individual, vamos para individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e flexibilidade no desenvolvimento e discussão de projetos. E a última, interagir com seus pares, a convivência, né? De forma cooperativa. Então essas são as 8 competências da matemática. Vamos ver agora a terceira área, a ciência da natureza. Compreender a ciência da natureza, o empreendimento humano. A segunda, compreender os conceitos fundamentais e estruturais explicativos da ciência da natureza. A terceira competência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico. E o digital também, né? A anarquia digital. A quarta competência,
Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais, olha a palavra, e culturais da ciência e suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo. Vamos para a quinta. Construir argumentos com base em dados. Isso é importantíssimo. Argumentos com base em dados, em evidências, não em fofocas, né? Informações confiáveis. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza. Próxima. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana. Conhecer, apreciar e cuidar de si. A oitava e última, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, olha a palavra, e determinação. Com relação às ciências humanas, o que a BNCC traz? Compreender a si e ao outro como identidades diferentes. É a primeira. Segunda, analisar o mundo social, cultural e digital. A BNCC fala muito do mundo digital, né? A terceira agora, verificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Olha a intervenção do ser humano, né, na natureza e na sociedade. A quarta, qual é a quarta? Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo e aos outros. Então, é interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas. A quinta, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados. Capacidade de comparação. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias. Agora, né? Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica. Então, toma cuidado aí. Cartográfica, gráfica e iconográfica. Em diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais da informação. Vamos para a quinta área do conhecimento, que é o ensino religioso. Quais são as 6 competências do ensino religioso da BNCC? Vamos lá. Primeiro, conhecer os aspectos estruturantes das diversas tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida. O segundo, compreender, valorizar e respeitar as diferentes manifestações religiosas e filosofias de vida. A terceira, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor de vida. A quarta, conviver com a diversidade, pessoal, de identidades, crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. A quinta, analisar as relações entre tradições religiosas e campos da cultura. Por último, debater, problematizar e posicionar-se frente a discursos e práticas da intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Agora tem o parágrafo primeiro. As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares. E aí, o que acontece com a formação dos alunos? O impacto que isso tem na formação dos alunos? Intersectam-se. Cuidado com essas palavras, por isso que a gente destaca. E depois isso faz toda a diferença numa prova, num concurso. Então vamos lá. As áreas do conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares, intersectam-se na formação dos alunos, mas preservam as especificidades dos saberes próprios construídos e sistematizados nos diferentes componentes. Parágrafo segundo, o ensino religioso, conforme prevê a lei, a LDB, deve ser oferecido nas instituições de ensino e redes de ensino públicas. Cuidado aqui. De matrícula o quê? Você sabe? Obrigatória. Matrícula facultativa aos alunos do ensino fundamental, conforme a regulamentação e definição dos sistemas de ensino. Finalizando, nós temos um capítulo só para as disposições finais e transitórias, artigo 15. As instituições ou redes de ensino podem, de imediato, alinhar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC, claro. De imediato, ela saiu lá em 2017 e já podia alinhar. O 18. O ciclo de avaliação, de desempenho nacional de desempenho dos estudantes, o ENAD, que a publicação da BNCC deve observar as determinações aqui expostas em sua matriz de referência.
PNLD, ou seja, os currículos, o ENAD, agora o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, deve atender a BNCC também. 21. A BNCC deverá ser revista após quantos anos? Uns 20 anos, 10 anos, 5 anos, após o prazo da efetivação indicado no artigo 5º. Bem, artigo 22. O Conselho Nacional de Educação elaborará normas específicas sobre orientação sexual, identidade de gênero e o que mais? Sobre computação. O tempo todo falava em tecnologia, da informação, em comunicação, e agora veio a palavra computação. Tá? Toma cuidado com essas diferenciações. O 23 fala o seguinte: o Conselho Nacional de Educação, mediante proposta da comissão específica, deliberará se o ensino religioso terá tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular na área das ciências humanas do ensino fundamental. O que significa isto aqui? Ele está como área do conhecimento, ou o CNE pode deliberar que ele pertença à área das ciências humanas. Muito bem, a BNCC é longa, ela tem um anexo de 400 e poucas páginas, não daria para a gente fazer tudo aqui. É apenas um pequeno recorte recheado com algumas questões que caíram nos últimos concursos da Unesp, ok? Próximo vídeo, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu espero vocês para a gente estudar um pouco mais.